Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Eu acabei de notar que a minha câmera tá cheia. Ok, vamos voltar então, onde hoje nós vamos falar sobre o caso da Diane Downs. Eu já queria começar, é claro, dizendo que eu não quero desrespeitar ninguém com o que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje é sobre uma assassina de crianças. Então, se você tem algum problema com isso, se você se sente desconfortável com isso, eu já tô avisando agora, ela matou crianças. Vamos começar então? Elizabeth Diane Downs nasceu em uma família normal. Não teve nada na infância dela muito marcante, além do fato de que a família se mudava muito. Na adolescência, ela decidiu que queria ser chamada só de Diane. O nome dela é Elizabeth Diane, mas por algum motivo ela decidiu que Diane era um nome bonito pra ela, então ela resolveu manter só Diane. E também começou um relacionamento com um rapaz chamado Steve Downs. E depois que eles se formaram, ele entrou pra Marinha e ela começou a universidade, de onde foi expulsa no seu primeiro ano. Por que ela foi expulsa? Por comportamento promíscuo. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito na vida da Diane. Ela meio que usa favores sexuais pro próprio ganho. Ela meio que usa filhos como uma maneira de atrair as pessoas e de manter os homens com ela e esse tipo de coisa. Depois, então, ela se casou com o Steve em 1973. O casamento nunca foi muito bom. Eles brigavam muito, eles viviam acusando um ao outro de traição, mas eles sempre acabavam voltando. E mesmo com todos os problemas, como eu disse, era um dos meios que ela usava pra meio que ter ele sempre por perto. A Diane deu à luz a sua primeira filha em 1974, sua segunda filha em 1976, e em 1978 eles se mudaram para o Arizona, e no Arizona ela teve mais um filho em 1979, então foram um total de 3 filhos, 2 meninas e um menino. Muitos dizem que esse terceiro filho não era do Steve, e que ela já realmente estava traindo ele há um tempo, e meio que teve esse menino aí fora do casamento, mas não tem como ter certeza. Essa pode ter sido uma das coisas que fez eles se divorciarem, mas como eu disse, eles tinham vários problemas no casamento, então em 1980 eles se divorciaram. A Diane, ela gostava muito de ficar grávida, alguma coisa assim. Ela usava muito pro próprio ganho, mas ela também queria usar não só por esse ganho psicológico, isso de atrair uma pessoa estando grávida dessa pessoa ou tendo um filho com essa pessoa. Ela tentou ser mãe de aluguel. Ela falhou nos exames. Ela tentou criar a própria empresa de barriga de aluguel. Ela conseguiu. Eu não tive certeza quando eu pesquisei se ela conseguiu ser mãe de aluguel independente, tipo ela mesma, própria empresa, ou se ela foi por uma outra agência que fez ela, usou ela como mãe de aluguel. Eu não sei, mas ela deu à luz a uma menina em 1982 com barriga de aluguel e ela foi paga $10 mil por isso. Depois disso, então, ela já estava com 27 anos, depois de dar à luz a essa menina, e ela começou a trabalhar para os Correios, onde ela conheceu um homem chamado Robert Knickerbock. Eu acho que é assim que se pronuncia, Knickerbock. E ela se apaixonou por ele. Ele estava se divorciando da esposa, ele não queria nada com a Diane, na verdade, esse Robert, sabe? Ficou por isso mesmo, ele não queria. E ela ficou muito magoada, a Diane. Ela achava que podia ter qualquer homem a qualquer momento. E perceber que uma pessoa não estava interessada por ela deixava ela bem magoada, bem triste. Por causa desse coração partido, ela resolveu se mudar com os filhos pra outra cidade, e ainda escrevia pro Robert e tentava visitar ele com frequência. Tipo, ela realmente continuava apaixonada por ele. Se mudar pra outra cidade não ajudou em nada. Ela continuava apaixonada por ele, ela continuava querendo ter esse relacionamento com ele. Não ia acontecer porque ele não tinha o menor interesse nela. No dia 19 de maio de 1993, a Diane estava com os filhos na casa de uma amiga e eles foram embora por volta das 9h30 da noite. No caminho, de acordo com a Diane, era uma coisa que eles costumavam fazer, era meio que uma diversão para eles. Eles passavam pelas áreas mais altas, as estradas mais altas, mais fechadas assim, e olhavam a paisagem, ela dizia, a paisagem da cidade à noite. Sabe, a gente vê muito isso em filme norte-americano, quando eles sobem uma estrada no topo de alguma montanha, e aí você vê toda a cidade. Era tipo isso que ela tava fazendo.
Diz ela que era isso que ela estava fazendo com as crianças. Ela disse então que foi pra um caminho diferente, que ela nunca tinha feito aquele caminho, pra olhar uma outra vista, né? Um outro visual das montanhas. E quando eles chegaram no topo, o carro foi parado e ela foi ameaçada por um homem de cabelos longos que a forçou a sair do carro e entregar a chave pra ele. Depois de tirá-la do carro, ele atirou nela, acertou ela no braço direito e atirou nas crianças que estavam no banco de trás do carro. Ela disse que ela só a porta do motorista estava aberta, ela tentou pará-lo, ele atirou nela no braço dela, meio que se abaixou assim no banco da frente do carro, depois que ela saiu, atirou nas 3 crianças e foi pegar ela pra matá-la também. Nisso, ela meio que, tipo, tava com a chave do carro na mão ainda e ele queria o carro. Era isso que ele queria. Eu vou pegar uma entrevista onde ela meio que conta essa história de um jeito muito bizarro, do jeito dela, muito bizarro. We were just out, I guess, sightseeing, I guess you'd say. And the kids got tired. They fell asleep in the car, so I decided to just head on home. But I saw a road I hadn't been on before. We like to take back roads. And just went down that road, and there was a guy standing in the road, flagging me down, so I stopped. Everything was done in a matter of 5 or 10 seconds. He swung himself around and fired twice. One caught me in the arm, the other one I went off some. Mas ela tava com a chave na mão, ela fingiu que jogou a chave do carro e ela disse que o homem foi como um cachorrinho, assim, pra pegar a chave do carro. E ela ainda tava com a chave do carro na mão, ela entrou e foi direto pro hospital pra tentar salvar as crianças, ou é isso que ela disse. Danny cried the whole way. I could hear him softly just moaning, and Christy was dying. God, all the blood, all the pain. Ela chegou no hospital com as crianças encharcadas de sangue, assim, completamente acabadas. Uma das meninas, a mais velha, já estava morta. A Diane tinha um tiro no braço, que ela tapou com uma toalha, e muita gente acha isso muito bizarro. Ela tinha uma toalha no carro. Primeiros socorros básicos, né? Você usa uma toalha pra estancar o sangue. Mas ela não estancou o sangue dos filhos, ela só estancou o sangue do próprio braço. Uma mãe tá protegendo os filhos, tá levando pro hospital. E não tá tentando ajudar os filhos com uma toalha pra estancar o sangue. Existe aquela regra, né? Ajude a você mesmo antes de ajudar os outros, porque os outros dependem de você. Mas eu acho que nesse caso ela tava bem. Ela não precisava estancar o sangue do próprio braço. Uma das meninas morreu e os outros 2 sobreviveram. Porém, a filha dela do meio teve um derrame durante esse processo e o menino ficou parcialmente paralisado. A polícia entrevistou a Diane e ela contou essa história. Everybody says you sure were lucky. Well, I don't feel very lucky. I couldn't tie my damn shoes for about 2 months. It is very painful. It is still painful. The scar is going to be there forever. I'm going to remember that night for the rest of my life, whether I want to or not. I don't think I was very lucky. I think my kids were lucky. If I had been shot the way they were, we all would have died. Eles obviamente já estavam suspeitando dela, mesmo assim eles meio que criaram um retrato falado do suspeito que ela descreveu, e era um cara normal, tipo, podia ser qualquer pessoa. Foram até o local do crime, fizeram uma busca pelas pistas e procuraram, né, por um homem de cabelo comprido com uma arma. A Diane foi convidada a fazer uma reencenação do crime pra mostrar como aconteceu, onde aconteceu. Ela concordou em fazer. Eu não sei se eu vou encontrar exatamente o vídeo de como ela fez. Eu acho que o vídeo que eu peguei não tem exatamente como ela reencenou, mas foi ridículo. Ela tava rindo o tempo todo. Não parecia que ela tava reencenando uma experiência traumática, uma coisa que aconteceu com ela e que literalmente matou os filhos dela. Não parecia que era isso que ela tava reencenando. Like that. I got in the car, jumped in, put the keys in. I just hit my cast. Started the car and left. The car door shut itself. Parecia que ela só tava contando uma história qualquer, sobre qualquer coisa, sabe? Não parecia que tinha sido um evento traumático pra ela. Bom, em todas as entrevistas que ela dava, todo mundo achava que ela tava mentindo, inclusive o pai dela, o avô das crianças. Ele disse em uma das entrevistas que ele acreditava que tinha sido ela. Que de todas as histórias que ela tava contando, ele tava achando que não era possível. Assim, ele tinha quase certeza de que tinha sido ela, sim.
As I say, she may be the only one to get me out of this. Would I have brought her to the hospital? Wouldn't she be the one that I would make sure is dead? There are too many holes in it. Shot my own children. Would I not have done a good job of it? Why would I have taken my kids to the hospital? Wouldn't I have made sure they were dead and then cried crocodile tears? That's insane to think that I would do such a thing and then bring the witnesses in against myself. That's crazy. Existiu, é claro, a teoria de que o Robert, então, sabe, baseado assim no que ela tinha falado e nas histórias que ela contava na vida dela, criaram a teoria de que o Robert tinha dito pra ela em algum momento que ele não queria filhos. Que o motivo dele não ter esse relacionamento com ela foi porque ela tinha filhos. Isso meio que quebrou o cérebro dela. Parece que foi isso que aconteceu. Porque até agora ela usava esses favores sexuais como uma maneira de atrair os homens. E aí quando ela percebeu que ter filhos não atraía ela ficou muito assim... Ah, é? Então ela matou os 3 filhos. Eu não acho que tenha sido exatamente por isso, mas vai que, né? Nas investigações, então, policiais encontraram sangue do lado de fora da parte de trás do carro, o que indicava que a história dela estava errada. O que eles explicaram, assim? Na história dela, o homem entrou pela porta do motorista, pelo banco do motorista, se abaixou, se encostou e atirou nas 3 crianças. Mas, pelo sangue do lado de fora da porta de trás do carro, indica que a pessoa atirou de fora. Atirou, tipo, a janela das crianças estava aberta e a pessoa atirou do lado de fora da janela. Pode ser que ela tenha visto errado, que ela estivesse de costas ou alguma coisa assim. Existe essa possibilidade. Mas, né, foi um jeito de ali refutar o que ela tava falando e dizer, não tem como isso ter acontecido, tá aqui o porquê. Vasculharam, então, a casa da Diane e encontraram um diário. Nesse diário, ela meio que criava histórias sobre o Robert, que ia morar com ela e que ela sentia falta dele. E tudo, quando ele aparecesse, tudo ia melhorar e esse tipo de coisa. Mas pra mostrar como ela não dava a mínima pros filhos, eles usaram esse diário. Porque em momento nenhum ela menciona o incidente nesse diário. Em momento nenhum ela fala que os filhos dela estão no hospital, que ela está preocupada com as crianças, nem nada disso. Também não fala que se sente presa, as crianças, ela não fala... Ela literalmente não mencionou as crianças nesse diário. E todo mundo ficou assim... Senhora tem 3 filhos. A senhora tem um diário. A senhora usa esse diário só pra falar desse cara que você tá apaixonada, mas que, tipo, não dá a mínima pra você. Poxa vida, senhora. Senhora, melhore. Pois é, então eles usaram pra mostrar como ela não dava a mínima pras crianças. Ela então, não tinha nenhum, assim... Zero apego com essas crianças. Eles a chamaram pra outra entrevista, na qual ela mudou a história, disse que foram 2 homens que a mataram. Em outra entrevista, um tempo depois, ela disse que conhecia o homem que tentou matar os filhos dela, mas ela não deu nomes. O que todo mundo ficou assim, tá, você conhecia o cara, mas você não sabe o nome dele? Ela ficou tipo, não, eu reconheci a cara dele, eu sei que ele já teve me seguindo, alguma coisa. Não deu certo, né? Eles queriam prendê-la, mas antes eles acharam necessário entrevistar as crianças. Porém, o filho dela não... Eu não lembro o que aconteceu com o menino eu acho que, tipo, não tinha como confiar e elas não conseguiam falar. A filha dela, que teve um derrame, não conseguia falar também. No geral, ela passou por algum tempo de tratamento psicológico e terapia. Eles fizeram uma terapia que eu achei muito interessante, onde ele pedia pra ela escrever, se ela conseguisse, claro, ela não era obrigada, se ela conseguisse escrever quem matou a irmã dela, quem tentou matá-la, num papel. E ela podia queimar esse papel ou dar pro terapeuta, pro psicólogo, ou pra polícia, se ela se sentisse confortável, se ela tivesse coragem. Ela não tinha coragem de dizer verbalmente ainda, mas ela tinha como escrever. Ela várias vezes, ela só escreveu e queimou. Escreveu e queimou, escreveu e queimou, até o momento que ela disse, pode ler. E tava escrito, foi a mãe dela que matou. Pronto. Era tudo que eles precisavam. Foi a Diane que matou os filhos. Em 1994, a Diane foi presa e levada a julgamento. No dia ela apareceu na corte, grávida. De quem? De quem era esse filho? Não se sabe até hoje. Era uma menina. E, tipo, não sabe até hoje. Eles mostraram as gravações dela, criaram uma maquete do carro e do local onde tudo aconteceu. Todas as provas foram dadas
calmamente ali pro júri, pra eles perceberem como ela estava mentindo desde o início. Mas é claro, a principal testemunha, a testemunha mais corajosa, foi a filha dela, que teve coragem de ir até lá testemunhar contra a própria mãe. E ela contou que eles subiram a montanha, a mãe dela parou o carro, simplesmente saiu, abriu o porta-mala, tirou uma arma do porta-mala e atirou nos 3. Sem emoção nenhuma. Abriu o porta-mala, pegou a arma e atirou nos 3. Depois disso, não tinha como duvidar, né? Não tinha como dizer que ela é inocente depois que a própria filha vem e diz que ela fez isso. Ela foi considerada, então, culpada por homicídio e tentativa de homicídio, foi sentenciada à prisão perpétua e pouco tempo depois ela deu à luz a essa menina que foi colocada para adoção. E assim como as 2 outras crianças, a filha dela e o filho que ficou paralisado, acho que ele ficou paralisado só da cintura para baixo. Eles foram adotados por um dos advogados que participou do julgamento dela, que eu achei muito legal. Teve mais uma coisa que aconteceu. 2 anos depois de ser presa, a Diane conseguiu pular a cerca da prisão e fugir durante alguns dias. Ela saiu da prisão, pegou uma carona com um cara qualquer e ficou uns dias na casa desse cara, até ser encontrada novamente e ser presa novamente. E foi isso. Eu acho que ela tá viva até hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, esse tipo de coisa, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeos 5 dias na semana. É isso. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu. E eu vejo você... Hoje é sexta-feira, né? Eu vejo você semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!